estudei matemática para o Enem. Oi gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você já assistiu meu vídeo sobre o terceiro ano, você já sabe que eu fui de 450 no máximo no primeiro ano do ensino médio para 818,7 no terceiro. Sério, é verídico, eu não tô inventando essa história, então alguma coisa deu certo. Eu não sou a pessoa que tem super facilidade com matemática, que faz as somas assim de cabeça, uma função quadrada. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu estudei, o que eu fiz, algumas dicas que não são necessariamente minhas, mas que me ajudaram bastante. Espero que ajude. Vamos lá. Tá, primeiro contextualizando, mais uma vez, se você já assistiu esse vídeo do terceiro ano, que eu falo basicamente tudo dos meus estudos sobre o Enem, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Você já sabe que primeiro eu fui pesquisar sobre o Enem, eu fui compreendê-lo, fui entendê-lo, como é que funciona principalmente a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Se você não sabe, é o sistema que calcula a sua nota, que vai te dar os pontos ou não, ou vai te tirar os pontos. E nessa pesquisa inicial, que era pra saber assim, o que eu devia dar mais atenção, eu descobri que matemática é muito valorizada no Enem. Se você tiver 30 acertos em matemática e 30 acertos em linguagem, você vai ter um número de pontos maior em matemática do que você vai ter em linguagem. Tipo assim, em matemática você tira 800 e pouco, em linguagem você tira 720, mas nas duas você acertou 30. Então já no começo do ano eu tive essa noção de que eu ia focar bastante em matemática, porque era a minha grande chance de aumentar a minha média. E também no segundo ano do ensino médio, que tinha sido o meu último Enem, eu tinha tirado tipo 500 e pouco. Isso abaixa muito a média, beleza? Então daí eu fui pra identificação das dificuldades, dos meus problemas. Por que eu tava tirando 450, 500 em matemática no máximo? O primeiro problema que eu encontrei foi o tempo. Mas no meu caso, o problema era a redação. Porque a redação era no mesmo dia. E agora falando isso, parece que eu sou muito velha, porque parece que faz muito tempo. Só 2 anos, tá, galera? Eu demorava muito pra fazer a redação, tipo 2 horas. Então não sobrava tempo pra linguagens, que tem textos enormes, e matemática, que você precisa ter uma calma pra fazer as contas, né? Quem é difícil demora ainda mais. Quem é difícil tem dificuldade. Então, no meu caso, o que eu fiz pra resolver o problema foi treinar pra fazer a redação mais rápido. 1h15, 1h30, assim, estourando. Às vezes eu conseguia fazer até em 1 hora só. Eu sei que hoje em dia a redação não é mais o mesmo dia de matemática, mas assim, fica a mesma dica. Administre seu tempo. E no caso, a dica é, faça simulado. Se você ainda não faz, comece a fazer. Se você já faz, continue e faça mais. Rimei. Sério, isso é muito importante, principalmente em questão de matemática e natureza. Precisa de uma atenção maior. Quando você tem pressão envolvida ali do tempo, aí mesmo que o negócio não anda, não deixa pra fazer as tomadas de decisão na hora da prova. À medida que você vai fazendo simulado, você descobre se você prefere começar por natureza, começar por matemática, fazer direto uma e depois fazer 5 de uma, 5 de outra. Você tenta tudo e você vê o que é melhor pra você dentro daquele tempo. Aprenda a lidar com ele antes de chegar na hora do vamos ver. Os simulados que eu fazia eram simulados da minha escola e os do Geek Games, que eles disponibilizavam online de graça. E eles ainda fazem isso, inclusive tá tendo um agora, até dia 16, se eu não me engano. Então corre lá. Tem até correção com TRI, ou seja, parecida com a do Enem. Ele também te fala, tipo, o que tu tá precisando estudar mais, o que tu tá bem, o que tu tá acertando, o que tu tá errando. Então é bem maneiro. O segundo problema que eu encontrei, assim, me separando da minha nota boa em matemática, foi eu mesma. Brincadeira, mas nem tanto. Eu quis dizer a minha dificuldade em matemática. E a minha maior dificuldade, talvez seja a sua também, é matemática básica. E matemática básica é o mais importante pra Enem, porque é o que mais cai e é o que mais vale. Se você errar a questão de matemática básica, e pior ainda, acertar as mais difíceis, tipo de logaritmo, a nota cai muito, porque pra ele não tem coerência. Você errar aquilo que é mais fácil, acertar o que é mais difícil, você só pode ter chutado. Então ele meio que desconta dos dois. Questão de seno, cosseno, de trigonometria. É tudo mesmo, na verdade, trigonometria, seno e cosseno. Tá, seno e cosseno é trigonometria. Eu conseguia fazer, mas às vezes questão de regra de 3, de proporção, de juros simples, de conversão de valor, de medidas, na verdade, eu tinha dificuldade. Isso fora as continhas de adição, subtração que eu ainda fazia no dedo. Isso não é tipo um absurdo, não é pecado, mas é muito ruim pra você que quer fazer a questão rápida. E assim, de certa forma é até normal, porque a gente vai avançando no ensino médio pra coisas mais complicadas, tipo como eu falei, trigonometria, uma fórmula P menos Q com K quadrado, não sei o que. E aí a gente esquece mesmo. A matemática, na verdade, surge da vida real, de problemas da vida real que a gente precisa dela pra resolver. Mas a gente começa a aprender outras coisas, assim, um negócio nas retas. Então por isso acaba ficando duas coisas separadas. Não é só você que tá ruim em matemática, entendeu? No Brasil tá quase todo mundo assim. E pode culpar um pouquinho o sistema e a maneira como que é ensinado. Então enfim, eu fui estudando essas coisas a partir do planejamento da escola mesmo, ou seja, que os professores iam dando. E por mim mesmo. E eu não sei exatamente como é que eu me guiei, assim, tipo, isso aqui que é de matemática básica e é difícil e que cai no Enem, que eu gosto de estudar. Porque alguns assuntos também já são meio senso comum. Mas se você não sabe muito bem o que é fácil pra você, ou difícil, ou se tudo é difícil, tudo bom. Como eu falei, no final do simulado do Geek, ele te mostra, assim, que opa, querido, tá precisando estudar um pouco mais disso aqui, não tá indo muito bem, tá errando. E também tem uma ferramenta de desempenho. À medida que tu vai assistindo as aulas, tem uns exercícios embutidos, e aí tu vai fazer e vai, tipo, de 0 a 4. E aí ele te mostra, tipo, isso aqui tu tá dominando bem, isso aqui tu não tá. Te dá um norte bem legal. E assim, às vezes, mesmo que você ache que já tem um domínio muito bom sobre algum assunto, tipo, sei lá, fração. Ai, meu Deus, fração, muito fácil, quem é que estuda fração? Mas quando chega nos decimais, meu Deus, tem vírgula, socorro. Sendo que tecnicamente é a mesma coisa. É um problema crônico do estudante. Principalmente se for multiplicação, meu Deus, decimal com decimal. Eu até fiquei um pouco taquicárdica. Enfim, voltando. Mesmo assim, pode ser legal você começar do zero. Assistir
videoaulas básicas sobre alguma coisa, porque às vezes você vai ter uma visão diferente, tipo, de algum detalhe, alguma coisa que você não tinha tido. Principalmente porque matemática é um conhecimento cumulativo. Você precisa do conhecimento anterior para entender o posterior. Propriedades básicas que a gente acaba esquecendo podem ajudar muito depois, fazer as continhas de cabeça. Já ajuda, por exemplo, quando você vai fazer uma função quadrática, que é função de segundo grau, mas quadrática é o nome mais bonito. Aí você já faz com mais agilidade. E se você for fazer isso, tipo, revisar o que você já sabe, só que do começo, ou então aprender alguma coisa nova, tipo logaritmo, porque você tem muita dificuldade. Eu gostava muito de usar o Geek quando eu queria aprender alguma coisa do zero, porque eles têm um sistema meio gamificado. Ele vai por nível. Começa de boa, aí te dá um exercício tipo 2 mais 2, aí mais uma videoaula, de repente 2 vezes 2, meu Deus, aí você vai resolvendo, você se acha um gênio da matemática. Quando você vê, você já tá resolvendo um exercício do ITA e achando de boa. Pode parecer bobo, mas isso é muito importante no aprendizado da matemática, principalmente porque já tem um estigma, tipo, meu Deus, matemática é muito difícil. Números dá pra pessoa ali de exatas, eu sou de humanas. Quem nunca passou pela situação de aprender a teoria, e aí, meu Deus, nossa, eu sou um gênio, eu sei tudo, vem exercício, vem questão. Aí quando vai fazer, meu Deus, eu não sei fazer, eu achava que eu tinha aprendido, aí volta pra teoria. Tenta, não consegue, aí já desestimula e desiste. Normal. E aliás, outro negócio legal, só que eu descobri outro dia que tem, é o plano de estudo. Você coloca o curso que você quer, na faculdade que você quer, e aí, tipo, se tiver peso, ele vai priorizar aquilo que é mais importante pra você estudar. Ele faz um plano de estudo, é o nome mesmo, é como um jogo, então é muito legal, você vai ganhando moedinha. E aí você assiste a aula, faz atividade, ele vai te dizendo, tipo, você tá bem nisso aqui, você não tá. E aí envolve todas as matérias, não é só matemática. Só que como eu falei, matemática é bom a gente ir do básico pro avançado, e tipo, matemática básica é muito importante pro Enem. Como ele vai realmente em níveis, então ele vai te mostrar as coisas mais básicas de matemática primeiro, e aí se você for passando, significa que você tá bem. Mas se você não quiser assistir as videoaulas das outras matérias, só assistir a de matemática que vai ter o desempenho mesmo assim na ferramenta de desempenho. O terceiro problema que eu encontrei era o medo ou auto-preconceito. Por causa do meu histórico, tipo de 400 e pouco no primeiro ano e 500 e pouco no segundo ano em matemática, eu já começava lendo as questões achando que era muito difícil pra mim, achando que eu não ia conseguir. Eu já tinha uma descrença prévia no meu aprendizado ou na minha capacidade em matemática e isso fazia eu nem ter chance. Mais alguém? Bate. Se você já acha que você não vai conseguir fazer a questão, então você não vai conseguir mesmo. E a verdade é que muito disso é mentira, entendeu? Muitas vezes você sabe fazer a questão, você sabe a fórmula, sei lá, mas você nem se permitiu tentar. Sério, tratar disso foi essencial pra destravar o meu potencial. Embora isso pareça meio coach, né, meio clichê. Inclusive, quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, até escrevi uma frase assim, bonita e inspiradora. É necessário se despir dos preconceitos frente à matemática e se permitir aprender. E embora eu tenha falado zoando, é sério. Você precisa se deixar ler o enunciado, assim, com calma, de boa, sabendo que se tá lá é porque tem uma resposta e provavelmente você sabe encontrar. O negócio é que o Enem traveste a questão de difícil. Você vai aprendendo que nem tudo é o que parece ser, como já dizia o Feiticeiro de Waverly Place. Quase que não saiu aqui essa pronúncia, né? Estamos precisando aqui fazer inglês de novo. Sério, gente, só pra vocês terem uma noção, teve uma questão no Enem de 2014, que no caso foi o meu primeiro ano. Quando eu tava refazendo esse Enem, eu reli uma questão e eu vi que eu tinha perdido, porque eu não tinha nem lido. Eu acho que eu nem li, chutei, e era tipo a coisa mais fácil do mundo. Isso deve ter baixado muito a minha nota. Quem fez esse Enem deve lembrar, que é a questão dos Kippur. Não sei como é que pronuncia isso. Gente, eu nem me dei a chance, eu provavelmente nem li, tipo, só olhei, achei que era muito difícil e chutei, entendeu? Então, assim, vamos juntar o negócio do preconceito com o problema do tempo também, porque se não tiver tido tempo pra ler a questão, fogo, né? Tem que pelo menos ler todas com calma. É o tipo de questão que você não pode errar. Significa que você não sabe somar, você não sabe o que é dezenas, você não sabe o que é milhar. Então como é que vai fazer sentido pra ter rico você acertou o R? Triste. Então o negócio mesmo é, tipo, rejeitar esses pensamentos que vêm. Eu lembro como se fosse ontem, no meu Enem no terceiro ano, quando eu, tipo, terminei a redação, tinha terminado linguagens, eu não sei, mas sobre a parte de matemática, quando eu fui abrir, eu, tipo, respirando fundo e falando pra mim mesma: calma, não é difícil, eu consigo. Me lembrando de que não é tudo isso. E à medida que você vai se permitindo, você vai acertando mais questões, você vai ganhando a confiança e você vai percebendo que você não é tão burro quanto você quer se fazer acreditar. É uma coisa muito, muito, muito importante. Façam muitos exercícios, principalmente de Enems antigos. Não tem como achar que você aprendeu a teoria e não colocar em prática, não colocar a prova. E mais principalmente ainda, se isso existe, quando você está se preparando para uma prova específica, tipo de vestibular, você tem que estar familiarizado com o estilo da prova. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai, tipo, aumentando o seu acervo. E aí mais na frente, quando cair uma questão parecida com o que você já fez, você vai lembrar. Principalmente o Enem, que como eu já falei, é falso, é cheio de peripécias, dá 10 informações e só precisa de 2. Ele é muito capcioso. Muito geralmente as questões parecem difíceis, mas não são. Tipo essa daqui, que é a questão 180 do Enem 2015, não sei de qual cadeira. Ele coloca um pi radiano, seno, cosseno, P em função de x, mas é muito de boa, tipo, é muito fácil. Olha rapidão como que é a resolução. Sim, minha galera, é muito easy. Tipo assim, ele dá essa equação super complicada e fala que P é o preço do produto lá, é sazonal, depende da época, ou seja, do mês. E aí ele fala, né, X igual a 1 é janeiro, 2 é fevereiro, quando X é 3, então é
março. E aí ele pergunta o mês de produção máxima do produto. Sendo que ele fala no texto que no mês de produção máxima você tem o preço mais baixo. Então, na verdade, o que você vai procurar é quando que esse P aqui vai ser menor, entendeu? Basicamente, a gente vai lembrar de uma propriedade. Não uma propriedade exatamente, é uma coisa meio óbvia. Que cosseno e seno só vão de 1 a menos 1, entendeu? Então, o maior valor de cosseno é 1 e o menor valor é menos 1. A gente tem aquele ciclo trigonométrico que todo mundo aprende quando tá começando trigonometria. A gente sabe que seno é esse aqui, por causa daquele macete sem sono, e cosseno é esse aqui, cossono. Aqui a gente tem 0 ou 2π, sendo que π é 180. Aqui a gente tem π sobre 2, ou seja, 90 graus. Aqui tem 3π sobre 2, essas coisas. Então o que interessa é esse aqui, cosseno. E qual é o valor pro qual o cosseno é menor? É π, porque partindo daqui pra cá é mais 1, e partindo daqui pra cá é menos 1. Então aqui, cosseno, que é o que tá deitado, é menos 1. Ou seja, isso aqui tudo tem que dar π, certo? Então a gente pega e vai testando, basicamente, porque a gente tem vários valores possíveis de x. E ele pergunta o mês de produção máxima. Então, o x que a gente vai encontrar vai ser a resposta. As opções que ele te dá são janeiro, abril, junho, julho, outubro. Então você vai testando. Se for 1, x é igual a 1. π menos π vai dar 0, sobre 6 vai dar 0. Então vai dar isso aqui, então não pode ser 1. Não pode ser janeiro. Se for 4, vai ser 4, π menos π vai dar 3π. Então, vejamos. Vai dar 3π sobre 6. Você corta os dois, vai dar 1 sobre 2. No caso, 1π sobre 2. Não, porque vai dar isso aqui, então o cosseno é 0. Não pode ser. Se você testar com 6, vai ser 6π menos π sobre 6. E vai dar 5π sobre 6. Então também não deu π. Não pode ser. Se for com 7, você vai ter 7π menos π sobre 6. Então você vai ter 6π sobre 6, corta esse com esse, vai ter π. Ou seja, no mês de julho, quando o x é 7, isso tudo vai ser igual a π. Então o cosseno vai ser menos 1, que é o menor valor possível. E aí você vai ter o menor preço possível, porque vai ser 8 mais 5 menos 1. Mas isso não importa muito, é só o raciocínio, vocês entenderam? Então a resposta é letra D, mês de julho. Vocês viram? Gente, não era difícil, mas era uma questão que facilmente você olharia e já pularia. Tipo aquelas de logaritmo que você nem tenta, você acha que nem vale a pena. Aí já entraria a sua experiência de ter visto uma questão parecida, porque eles fazem muito isso, tipo de questão do seno, cosseno, e limite máximo, mínimo, geralmente é só você saber que, tipo, vai de 1 até menos 1, substitui e acabou. E o negócio de acreditar em si mesmo, entendeu? Você já teria lido ali com calma e teria visto, meu Deus, é fácil. A cada assunto que eu estudava, eu tentava fazer pelo menos 5 questões. Aí, Débora, mas tu fazia 40? Também não, galera, não viaja. Assim, eu não lembro, não tinha padrão, mas na minha apostila da escola, a cada assunto tinha, tipo, 15 exercícios no máximo. Então, se eu fazia todos, eu fazia 15. Mas eu fazer todos não era regra, não, era exceção. E como eu falei, eu dava prioridade pra questões de Enems antigos. Então, revisos que eu já tinha aqui em casa, que eram de 2014 e 2015. Quando eu não sabia, eu procurava uma resolução na internet, ou então eu perguntava pra um professor, perguntava pra um amigo que sabia bastante de matemática. Resolvia de novo. Percebia que eu não precisava revisar aquele assunto, eu estudava de novo. Inclusive, é um ótimo parâmetro pra você ir percebendo o que você tá bem e o que você não tá. E aí, gente, com tudo isso, eu fui vendo meus acertos nos simulados que eu fazia aumentarem exponencialmente. A minha meta era, tipo, de 30 pra cima. E quando eu acertava, tipo, 28, eu já ficava, meu Deus, que legal, eu tô arrasando. Tá, agora pra umas dicas extras. Eu não lembro onde foi que eu vi isso, mas provavelmente foi em algum momento do ápice do desespero, que acontecia muito, pesquisar no Google como ser bom em matemática. Eu tenho uma vaga lembrança de que foi alguma entrevista com um gêniozinho da matemática e ele falava que, tipo, ele não via os números como eles são, ele via eles fragmentados. Isso é muito útil, vou te dar um exemplo. 17 menos 9. Não é uma subtração tão fácil assim de fazer de primeira, porque, tipo, 7 é menor que 9, então já tem que fazer aquele negócio aqui, Paranauê do emprestar pra cá e leva pra lá. Eu já escreveria, tipo, um índice embaixo do outro e faria no papel. Ao invés disso, meu querido, você pode pensar assim, 17 menos 9, né? Mas 17 não é simplesmente 17. 17 nada mais é do que 10 mais 7, não é mesmo? Tirar 9 de 10 não é muito mais fácil? Então, 10 menos 9, 1. Sobrou 7 aqui, né? 8. Easy. Mais um exemplo. Com 9 é muito bom, inclusive. 24 mais 9. Também não é tão simples assim de fazer. Mas se você for pensar, 9 é 10, só que menos 1. Você soma 24 com 10, não seria mais fácil? 34. Só que é menos 1. Então, 33. Easy breeze, entendeu? Pode parecer um pouco confuso, mas assim, à medida que você vai exercitando isso, vai ficando mais fácil, até mais legal lidar com os números. Faz algum sentido? Eu espero que sim. Outra coisa legal é fazer aproximações, porque é prova de múltipla escolha. Então nem sempre as opções são assim, 51, 52, 53. São bem espaçadas. Então não vai fazer tanta diferença você encontrar uma variação. Principalmente quando é número decimal, facilita muito às vezes você tirar algumas casas, ou enfim, arredondar. E aí você encontra um número que não é necessariamente aquele que tem na resposta, mas é o que tá mais perto. Essa dica, na verdade, é do exatas,
Matas ou Humberto Manarino. Eu vi na época do meu vestibular, então tá aqui o vídeo se você quiser ir lá, porque ele explica muito melhor. Mas uma coisa, gente, eu sei que é complicado, assim, que parece totalmente sem sentido, que a galera inventou a matemática e as fórmulas só pra dificultar a vida do estudante. Mas geralmente tem um sentido por trás das fórmulas. Tem coisa que não tem jeito, você vai ter que decorar. Mas tem outras que você pode aprender, você pode entender. Tenta estudar mesmo a teoria, ver o que tem por trás, às vezes até aprender a deduzir a fórmula. Não porque você vai fazer isso na prova do Enem, mas assim, vai te ajudar a compreender aquilo e a memorizar de maneira mais orgânica. Inclusive, falando sobre memorizar, sejam loucos na hora de memorizar. Tipo assim, vale tudo, vale mnemônico, vale musiquinha, vale até pensar coisas indecentes. A gente só lembra das coisas ruins, né? Isso aí você vai lembrar, não precisa falar pra ninguém. E a última coisa, mas que pode ser bem legal pra você, caso você tenha dificuldade aí confundindo essas variáveis, é dar nome pra variáveis das fórmulas. Assim, letras genéricas como A, B, C aparecem em várias fórmulas diferentes, tipo Bhaskara e a fórmula da hipotenusa. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. E tem a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 4c. Não sei se eu falei certo. E aí, às vezes, você esquece, né? Tipo, você fica, mas quem é A, quem é B? Você pode dar um nome, ou, tipo, dar outra letra pra aquilo. D ao quadrado igual a E ao quadrado mais F ao quadrado. Ou cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Não sei, tem gente que não tem dificuldade com isso, mas quem tem, talvez seja ajudado. E é isso, gente. Não tinha muito segredo na hora de realmente estudar. É assim, estudar a teoria, fazer exercício. Estudar a teoria, fazer exercício. Ah, Débora, como é que você lembra o que você estudou no começo do ano, no final do ano? Isso é muita coisa de continuar tendo contato com aquele assunto. Isso acontece quando você tá estudando pro Enem. Principalmente se você continuar fazendo simulado ou refazendo Enems antigos. Você estudou no começo do ano proporção, mas você vai continuar vendo, porque você vai estar continuando fazendo questão. Meu Deus, que absurdo de gerundismo. Você não vai, tipo, deixar de ter contato com função de segundo grau, porque você vai estar vendo o tempo inteiro. Então, à medida que você vai fazendo exercício, você vai se deparando com o assunto de novo, você revisa à medida que você vê que você acha que precisa. Gente, os Enems antigos tem todos aí online, PDF, no site do INEP, do MEC, não sei. E tem vários vídeos e PDFs também com resoluções pra dar pra vender. Então, assim, não tem desculpa. Espero que tenha ajudado de alguma forma, que alguma dica tenha te ajudado. Um beijo. Tchau. Delta igual a menos B. Que delta? Enfim.